Bom, então mais uma vez uma boa tarde aos irmãos, né? É um privilégio poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Depois que nós chegamos aqui, é a primeira vez que nós estamos estudando assim, né, pelo sermão. Para quem nos assiste pelo DVD mesmo, essa vai ser a finalização da série O Grande Conflito que nós já temos dado início. Que Deus abençoe por você ter chegado aqui até esse estudo. Agora, hoje nós vamos estar estudando sobre um pouquinho do livro do Apocalipse. Ok? Nós estudaremos sobre o príncipe e o dragão. Quando nós falamos sobre o príncipe e o dragão, qual é o primeiro capítulo que vem à mente de vocês do livro de Apocalipse? Príncipe e o dragão. A minha mente vem um. Capítulo 12 de Apocalipse. Então nós vamos lá para Apocalipse capítulo 12. Tá ok? Apocalipse no capítulo 12. Agora é importante a gente deixar bem claro aqui que toda vez que nós lemos o capítulo 12, nós não podemos cair no engano de que ele tem apenas uma tradução ou uma interpretação. Ele tem mais de uma interpretação, ok? Então nós veremos aqui três coisas e três momentos em que Apocalipse capítulo 12 ele é apresentado. Veja, no versículo 1 em diante diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E diz a continuação: viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, e a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Agora veja o versículo 5 que nos diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Agora, este é o principal que nós veremos. Nós veremos que aqui em Apocalipse capítulo 12, ele é dividido em 3 tempos. No primeiro tempo, nós vemos o grande dragão contra o filho. Ok? No segundo tempo, nós veremos o grande dragão contra a mulher. E depois, no terceiro tempo, nós veremos o grande dragão contra o restante da semente. Isso que é importante nós sabemos, o remanescente. Agora, uma coisa que é importante também nós citarmos aqui, diga-se de passagem, que a vida de Moisés é justamente uma representação da vida de Jesus. Tudo que Moisés passou, ele justamente passou igualmente como Jesus passou. Ou seja, o que Moisés passou literalmente falando, Jesus passou simbolicamente falando. Agora, vamos entender o seguinte, irmãos. Nessa visão de Apocalipse capítulo 12, nós temos um grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho. Temos uma mulher. Temos também um filho, ou um menino. E isso que é importante, marcar que é um filho, varão. Tá ok? Agora vejam só. Em Ezequiel capítulo 29, nós vamos ler Ezequiel 29 pelo seguinte fato. Nosso objetivo aqui é saber se a vida de Moisés cabe ou não cabe dentro de Apocalipse capítulo 12. Então vamos para Ezequiel capítulo 29. Antes que a gente possa falar diretamente de Moisés, falar diretamente do filho ou da mulher, nós vamos falar sobre esse grande dragão, ok? Diz assim, Ezequiel capítulo 29, versículo 3. É bem provável que na Bíblia de alguém seja diferente. Ok? Diz assim: fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti quem? Ó Faraó, rei do Egito. E qual é a continuação da sua Bíblia? O que diz? Crocodilo enorme. Opa, na Bíblia do irmão César diz? Grande dragão. Grande dragão. Ok? Então nós vemos o seguinte, que Faraó, para Deus, ele era representado como um grande dragão. E veja que até o termo grande, que é usado em Apocalipse 12, também é usado aqui em Ezequiel 29, verso 3.
Ok? Então nós já conseguimos determinar ou encontrar quem é esse grande dragão na vida de Moisés. Vamos ver agora o que foi que ele fez. Vamos lá para Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Versículo 22. Veja a ordem que é dada, que o faraó dá no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 22, nos diz o seguinte: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas, o quê? Deixareis viver. Então, o grande dragão estava querendo o quê? Um filho. E nós temos uma mulher ou não temos? Claro que sim, Joquebede, a mãe de Moisés. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar bem claro é o tempo em que Moisés nasceu. Moisés nasceu exatamente num momento em que Israel estava como? Como que Israel estava? Como um escravo. Ok? Deste grande dragão. Agora nasce um libertador, a saber, um menino que vem de uma mulher, Moisés, e agora ele nasce para que venha libertar o povo de Israel. Verdade? Agora, olha que interessante, irmãos. Lá em Deuteronômio capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34, nós vamos ver a morte de Moisés. E veja que privilégio que Moisés teve mesmo em sua morte. Deuteronômio capítulo 34, nós vamos ler a partir do versículo 5. Reparem bem, nós já vimos que tem uma mulher, que é Joquebede, vimos que tem Moisés, que é um filho, vimos que tem Israel como escravo, vimos também que tem um grande dragão, que é Faraó. Agora veja a morte dele, o que acontece. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Quem sepultou Moisés? O próprio Senhor. Ele é o único, irmãos, tido na palavra de Deus como sendo sepultado pelo próprio Senhor. Agora veja a continuação. Num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Como assim ninguém sabe até hoje? Para os hebreus, para os judeus, é necessário saber. Se hoje você chegar lá e falar o seguinte: onde Abraão foi enterrado? Vão te levar. Se falar assim, onde Davi foi sepultado? Vão te levar. Se falar onde, vamos lá, Jacó foi sepultado? Vão te levar. Mas se você chegar e falar onde Moisés foi sepultado, ninguém saberá te dizer. Mas por que isso? Um homem que foi tão privilegiado que o próprio Senhor o sepultou, não ter um sepulcro digno de ser encontrado? Muito simples. Em Judas, versículo 9, e digo versículo porque só tem um capítulo. Judas, versículo 9, nós vamos encontrar algo interessante, intrigante, na verdade. Satanás queria o corpo dele, né? Isso. Judas, versículo 9. Diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Agora, irmãos, vocês creem que Deus luta por corpos, sim ou não? O que vocês acham? Com certeza ele luta. Com certeza. Mas por que ele precisa de corpos? Mortos. Porque em Tessalonicenses está escrito que o arcanjo Miguel soará com a sua voz e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Ele simplesmente quer os corpos preservados. Eu gostaria de contar uma história a vocês. Sabe, existe um relato de um pessoal de uns rituais que eles faziam e que eles iam de cemitério em cemitério. Logo depois que o pai de santo ele recebia um espírito lá, eles iam de cemitério em cemitério, abriam os sepulcros e então abriam os corpos das pessoas e mandava que essa pessoa que estava incorporada pudesse comer as vísceras daqueles mortos. Comer as vísceras. Em outros casos acontecia a necrofilia, que é o sexo com pessoas mortas.
Agora, sabe o que é interessante? Diz que um momento em que eles estavam indo para um cemitério, eles chegaram no cemitério, e quando um deles foi abrir um sepulcro, o pai de santo falou, opa, esse não. Ele falou, mas como não? Ele falou, não, esse não pode. Mas por que não pode? Ele falou, olha, porque esse foi um guardador do sábado. Parem para imaginar. O sábado, ele é muito mais do que um dia. O sábado é o selo de Deus. Amém? Agora, com Moisés não foi diferente. Moisés teve seu corpo disputado entre Cristo e Satanás. Agora, o que é importante, nós deixamos bem claro, que aqui o que é disputado é o corpo, não é a alma, não é o espírito. Por que nós estamos falando isso? Porque lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá, a sua roupa fica branca, de um lado aparece Elias e do outro, Moisés. Alguns creem que ali era a alma, o espírito de Moisés que estava, quando na verdade não. Nós vemos que foi disputado o seu corpo. Agora, uma coisa que é interessante, irmãos, é que Moisés, ele nasceu de uma mulher, ele era um homem, estava no tempo em que Israel estava como escravo de um grande dragão, a saber, o faraó, que tentou matá-lo, e nós vimos que ele simplesmente saiu do Egito, literal, andou no deserto literal, comeu do pão literal, bebeu da água literal, da rocha literal, olhou para Canaã literal. Agora, tem uma coisa que nós temos que entender. A Bíblia diz que tem nessa terra, que teve maior testemunho do que o dele. E está em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Veja que nos diz, a partir do versículo 1. Por mais que Moisés passou por tudo isso, fez cumprir-se todas essas coisas, veja o que está escrito a partir do versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, e em toda a casa de Deus. Veja que o próprio apóstolo Paulo está fazendo comparação. Assim como Jesus foi sumo sacerdote fiel na casa de Deus, também Moisés foi fiel na casa de Deus. Agora veja o versículo 3. Jesus, toda a vida, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Consegue entender agora? Jesus teve uma glória maior do que a de Moisés. Então vamos comparar a vida dos dois? Porque nós vimos que Moisés passou por várias coisas. Ele levantou a serpente que simbolizava Jesus. Porém, Jesus teve maior glória do que Moisés. Vamos fazer o seguinte, vamos para Mateus capítulo 2. E nós vamos entender o que ele está a nos dizer. Mateus capítulo 2. No versículo 16 apenas. Veja, falando sobre o rei daquela época. Sobre Herodes, diz assim, no versículo 16: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todas as meninas. Os meninos, acho que tenho que trocar meus óculos. Diz, de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Vocês viram aí? O próprio Herodes, agora isso que é interessante. Herodes era o dragão? Como nós vamos saber se ele era o dragão? Irmãos, vocês se lembram daquela visão que Daniel teve dos 4 animais? Como que era? Quem era o primeiro animal? O leão. O segundo animal? O urso. O terceiro? Leopardo. O quarto? A besta. Agora reparem bem. Jesus nasceu no tempo do leão? Não. Nasceu no tempo do urso? Não. Nasceu no tempo do leopardo? Não. Nasceu no tempo de quem? Da besta. E como que ela é descrita por Daniel? Terrível. E diz que tinha quantas cabeças? 7 cabeças e quantos chifres? 10 chifres. É exatamente o mesmo dragão, não é que estava lá em Apocalipse 12? É exatamente o mesmo dragão. Vocês conseguem entender?
Ou seja, no tempo de Jesus, Jesus nasce, Herodes ele é simbolizado pelo poder romano, que é justamente o grande dragão. E agora esse grande dragão quer matar esse filho que vem de uma mulher. Agora, para quê? Agora, olha o que é interessante. Você se lembra que assim que o povo estava saindo do Egito, foi celebrada e instituída a Páscoa, correto? Como que era feita essa Páscoa? Como foi instituído? Como é que tinha que ser feito? Matava o cordeiro e fazia o quê? O que fazia? Pegava o sangue e fazia o quê com ele? Isso, passava nos umbrais e nos vergais da porta, correto? Agora veja só, isso é uma celebração pascal. Porém, em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, vamos para o versículo 7. Veja só o que está escrito, o que o próprio apóstolo Paulo nos diz. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, nos diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Irmãos, Deus seja louvado. Cristo Jesus, ele representava realmente aquele Cordeiro Pascual. Porém, calma aí. Se ele disse que ele foi um Cordeiro Pascual, que foi imolado, então haveria de ter uma libertação. Por acaso o povo de Israel estava como escravo no tempo que Jesus se levantou? Vamos ver? Em João capítulo 8. João capítulo 8. Nós temos que entender porque tem que se cumprir exatamente como foi com Moisés. João capítulo 8, no versículo 34 em diante. João 8, verso 34 em diante. Diz o seguinte: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Ou seja, lá eles eram escravos literais. Depois, no tempo de Jesus, eles eram escravos espirituais. E agora veja a continuação. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Agora olha o versículo 36. Se, pois, o quê? O filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual foi o papel de Cristo em vir para essa terra? Libertar. Amém? Deus seja louvado. Nós vemos que está exatamente se encaixando. Exatamente. Agora, sabe o que é interessante? Nós já falamos agora sobre o filho. Não é verdade? Ainda falta falar um pouquinho sobre o dragão. Irmãos, vocês já devem ter lido a história de Jó. Isso daí com certeza. Vocês se lembram que a palavra de Deus nos relata no livro de Jó que Satanás estava diante de Deus? Sabe por que isso? Por que isso? Vocês sabem? Por um motivo. Aquilo que estava acontecendo ali era uma forma de um juízo ou um julgamento. Um concílio, para que fique mais fácil. Onde cada representante dos mundos devem se apresentar perante Deus e apresentar então o seu relatório de tudo o que está fazendo. Tanto é que quando ele pergunta para Satanás, ele fala: Satanás, de onde vens? Ele fala: da terra e de rodeá-la. Ok? Ou seja, ele precisava de um relatório. Lembre-se que nós temos livros abertos nos céus e sendo escritos. E daí ele fala o seguinte: viste meu servo Jó? E então ele começa a falar: claro que eu vi. Mas você vê que ele é justo daquele jeito porque você dá tudo para ele. Ou seja, ele conhecia intimamente a vida de Jó. Ok? Então assim, ele era o representante da terra perante o céu. Satanás era o representante da terra perante o céu. Lembra-se quando Jesus falou o seguinte: olha, eis que vem aí quem? O príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Porém, irmãos, vocês querem ver Apocalipse 12 se cumprindo exatamente na vida de Jesus? Veja em João capítulo 12 também. João capítulo 12. No versículo 31, diz o seguinte. João 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Opa!
e agora o seu príncipe será expulso. Agora olha a continuação. E eu, quando for levantado da terra, como assim levantado? Quando for crucificado, diz, atirarei todos a mim mesmo. Atrairei, todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou seja, quando Cristo Jesus é levantado na cruz do Calvário, Satanás deixa de ser um representante deste mundo. Amém? Amém. Devemos ficar felizes por isso. Porque agora não mais Satanás precisa se apresentar perante Deus e dar relatórios de nós para Ele. Agora temos Cristo Jesus, o justo, e este apresentando um relatório de cada um, como sumo sacerdote. Agora veja só, em Apocalipse capítulo 12, vamos para Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, no versículo 10 em diante. Diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois o que, irmãos? Foi expulso o acusador. Vocês lembram que quando nós estávamos lá em João capítulo 12, o termo era, será expulso? Agora repare que aqui em Apocalipse 12 diz, foi expulso. Ok? E diz a continuação, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Agora, olha essa continuação do versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, e isso é o principal fator que nós não temos que nos esquecer. Quando o grande dragão, tanto naquele momento de Moisés, como no momento da vida de Jesus, eles sabiam que tinham pouco tempo, pouquíssimo tempo. Herodes mais ainda, tanto é que ele fala, a partir de 2 anos para baixo, matem todos. O desespero começou a aflorar em si, ok? Ou seja, desde o início, Satanás sabe que ele trabalha com um espaço de tempo muito curto. Agora isso nos deixa triste. Sabe por quê? Porque nós que estamos do lado certo, às vezes esquecemos disso. Que nós também temos pouco tempo. Agora, o que nós temos que fazer para nos preparar? Sabe, irmãos, aqui em Apocalipse 12, no versículo 6, diz o seguinte, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias, ou 42 meses, ou até mesmo 3 anos e meio, contado pelo calendário judaico, ou judeu. Ok? Então nós vamos entender o seguinte, para que depois que ele foi contra a serpente, contra a semente da mulher, que é o filho, não conseguiu. E vocês querem ver que a vida de Moisés está tão ligada com o Apocalipse 12? Onde Moisés está hoje? No céu. Onde Jesus está hoje? E onde o filho iria ser arrebatado para onde? Em Apocalipse 12? Para o céu, para junto do trono de Deus. Vocês reparam? A vida de Moisés está tão ligada com a de Jesus como Apocalipse capítulo 12. Agora, esta é uma profecia se cumprindo, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vimos que foi o que deu início a toda essa série, onde a primeira profecia foi proferida, onde seria esmagada a cabeça da serpente e o calcanhar da semente da mulher seria machucado ou picado. Porém, depois de tentar ir contra a semente da mulher e não conseguir êxito, o que ele fez? Foi contra a própria mulher. Então vamos começar a peleja.
E ali nós começamos agora a falar de 1260 anos de perseguição. Satanás com grande ira, com muita raiva, indo atrás da mulher para matá-la, destruí-la. Agora, irmãos, veja aqui no versículo 13, Apocalipse capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher o quê? Água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rio é feito de quê? Água. O que é água na profecia? Povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, a serpente lançou povos, nações, multidões e línguas atrás da mulher. Atrás da mulher. Porém, veja a continuação. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irmãos, e aqui nós vamos entender um pouco sobre a característica da mulher. Nós vamos aqui citar para vocês algumas interpretações que nós podemos dar sobre Apocalipse capítulo 12. Diz que a mulher está vestida de quê? De quê? Podem ler. Diz que ela está vestida do sol, ok? Na sua cabeça tem o quê? Uma coroa de quantas? 12 estrelas, 12 estrelas. E embaixo dos seus pés ela tinha o quê? A lua. Vamos agora tentar interpretar isso. Vamos começar pela coroa, tá? Vocês se lembram quando José, ele teve um sonho? Ele teve dois sonhos. O primeiro sonho que ele teve foi o seguinte, ele falou, olha, eu sonhei que o sol e que a lua e 11 estrelas se prostravam perante mim. Qual era o significado desse sonho? Pai, a mãe e os seus irmãos. Ok? Se 11 estrelas eram seus 11 irmãos, ele era a estrela de que número? 12. De número 12. Ou seja, nós estamos falando de uma igreja que tem a coroa, os nomes de quem? Dos 12 filhos de Israel. E isso nós estamos falando no tempo de Moisés. Ok? Vemos também agora que ela está vestida do sol. Quem é o sol? Jesus Cristo. Agora nós temos duas interpretações para a lua. A lua tem luz própria? Não tem luz própria. Ou seja, ela recebe a luz de quem? Do sol. Ela está vestida de Cristo e embaixo dos seus pés ela tem então a lua que reflete a luz do sol de volta para ela. Ou seja, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Aquela que dá testemunho de Jesus Cristo. Esquadrinhais as Escrituras, pois julgais ter nela o quê? A vida eterna. E mais à frente ele relata, pois ela testifica de mim. Ok? Agora a segunda interpretação que nós podemos dar para a lua. Se Jesus é o sol da justiça, então quem fica com as trevas? Com a lua? Ou seja, uma igreja vestida de Cristo, vencedora de quem? Satanás. Ok? Essas são justamente as interpretações para Apocalipse capítulo 12. Exatamente essas são as interpretações. Porém, tanto em uma quanto em outra, nós vemos que ela é vencedora. E no tempo de Jesus também tinham quantos discípulos? 12. Será que foi por acaso? Quer ver que não foi por acaso? Quando Judas morre, qual é a primeira coisa que Pedro faz? Vamos nos reunir de novo e vamos escolher mais um. Tinha que ser 12. E se morresse Matias, ia pegar mais outro, porque tinha de ser 12. Porque são quantas coroas? São quantas estrelas a coroa? 12. São 12 estrelas. Agora, irmãos, uma coisa que nós não podemos negar, que também está escrito, é no versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Contra quem que ele está irado? Contra a mulher, mas veja, e foi pelejar contra quem? A sua descendência. Opa! Com os restantes da sua descendência.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, vamos entender aqui algo interessante. A mulher, e temos também o descendente, ou a descendência. Quem é essa descendência? Quem é a descendência? Vamos ver quem é a descendência. Está em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 16. Diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Reparem bem. E diz a continuação, não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Cristo. Está escrito, nós estamos vendo. Ou seja, a mulher, a igreja, ou podemos colocar a mãe dela, dele mesmo, Maria, a própria Maria, o descendente, que era Cristo. Agora fica a pergunta, quem é o restante de Cristo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Contra esses, ele foi então pelejar. E veja só que ainda aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo 29, diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros de Cristo Jesus. E é justamente contra nós que Satanás virá em peleja. Ok? E ele virá com toda a força, irmãos. Porque ele já foi contra a mulher, não conseguiu nada. Já foi contra o próprio Cristo Jesus e não conseguiu nada. Agora, em nome de Jesus, ele virá contra nós e também não conseguirá nada. Amém? Amém. Irmãos, a preparação que nós temos que ter, tenta entender uma coisa, passaremos por uma tribulação qual nunca houve desde que homem sobre a terra. É necessário ter uma preparação qual nunca houve desde que homem sobre a terra também. Pare para imaginar os homens mais santos que passaram por essa terra. Pense em Elias, mais santo. Pense em Enoque, mais santo. Pense em Moisés, mais santo. Pois é necessário termos tal, não santidade, mas tal santificação ao ponto de termos o caráter do próprio Cristo Jesus. E que mesmo em meio à face da morte, não venhamos a negar, mas darmos testemunho de Cristo Jesus. Agora, entenda uma coisa. A Bíblia diz que Deus não nos pede nada que nós não possamos o quê? Fazer. Então, se Ele diz, sede santo, isso é uma ordem. Seremos santos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração para nós finalizarmos? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado porque mesmo sendo nós indignos e pecadores, ainda assim o Senhor nos concede raios poderosíssimos vindo diretamente do Teu santo trono, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio a tanto pecado, a um mundo tão escuro, ainda assim o Senhor não nos deixa em trevas. Senhor, que as coisas que foram faladas aqui, ó Pai, que não fiquem somente em nossas mentes, mas que nós possamos sair e colocá-las em prática, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que todas essas palavras que nos foram faladas, ó Pai, diretamente do Teu santo trono, nós te pedimos que sirva para que nós possamos tomar decisões e decisões para a vida eterna. Ser conosco, ser também, ó Pai, com esses nomes que foram escritos aqui, estão sendo apresentados perante Ti. Te pedimos que os nomes que estão aqui escritos não sejam somente escritos neste livro, mas também no livro da vida do Cordeiro. Te pedimos de uma forma especial que o Senhor possa também nos acompanhar de volta para casa, acampando os Teus santos anjos ao redor e dentro dos nossos carros, e sendo então, Pai, nosso guia e nosso motorista. Seja com cada um dos irmãos, ó Pai, que possamos chegar em casa na santa companhia e na paz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Dá-nos um descansar e um despertar em Tua santa presença. É o que nós te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.